O Pulo do Gato. Jornalista José Paulo de Andrade passa a ser nome de rua na cidade de Estância, que fica a 70 quilômetros de Aracaju, no estado de Sergipe. O ouvinte pulo-gatista Fábio Oliveira foi o grande responsável pela homenagem. Lutou de forma incansável pela aprovação desta lei, que teve o apoio do vereador Arthur Oliveira Nascimento, hein? E o projeto de lei apresentado pelo vereador consta o seguinte dizer: uma homenagem ao saudoso ícone da mídia nacional, um dos maiores formadores de opinião que o país já conheceu e que Sergipe e Estância aprenderam a admirar e respeitar por sua voz firme, personalidade sem fronteiras regionais, excelente caráter e amplo conhecimento político e econômico, com alto grau de sentido e impulsão para o crescimento e desenvolvimento humano. Então fica aí o nosso agradecimento aqui em nome de todos os ouvintes, né, por essa mais homenagem do que merecida para José Paulo de Andrade, nome de rua no município de Estância, no interior do Sergipe. E se estivesse vivo hoje, o José Paulo ia falar: o tempo está chechelento aqui em São Paulo. Vamos saber se continua assim, porque tá chão molhado, já deu uma garoinha, 15 graus aqui no Morumbi. Pela manhã, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ligou para a Rádio Bandeirantes pedindo para dar entrevista. Ao longo da carreira, o ministro sempre atendeu aos pedidos de Zé Paulo para falar no rádio, desde a época que era secretário de Transportes da capital paulista. Por mais dura que fosse a crítica, e várias vezes eram duríssimas, por mais dura que fosse a crítica, não era uma crítica pessoal. Era uma crítica ao Alexandre secretário, às políticas públicas do Alexandre, a conduta que, ora, ele discordava, ora também ele tinha a grandeza de elogiar quando entendia que era correto. Ao longo do dia, dezenas de autoridades prestaram homenagens ao jornalista. A primeira vez que o ex-presidente Lula foi entrevistado por Zé Paulo foi na época das greves do ABC. A última vez foi há 15 dias, pouco antes de Zé Paulo se afastar para cuidar da saúde. O Zé Paulo era aquela figura que, mesmo quando ele falava uma palavra de críticas duras a você, ele era muito respeitoso. O Zé Paulo de Andrade não será esquecido, não só pela qualidade do jornalista, pela seriedade profissional dele, mas porque ele era diferente. Ele era melhor, ele era mais, eu diria, honesto, sabe, nas conversas que ele tinha com os entrevistados dele. O ex-presidente Michel Temer lembrou o estilo do radialista. A voz do Zé Paulo era a voz do ouvinte brasileiro. Ele brigou a vida inteira pelas necessidades do seu público. Mais de 60 anos de jornalismo, 57 anos de um mesmo estúdio, de uma mesma casa, de uma mesma verdade. Zé Paulo sempre teve uma ligação muito forte com a capital paulista, onde nasceu. Ele conhecia muito bem a cidade e nunca deixou de cobrar das autoridades, até mesmo longe dos microfones, como lembrou hoje o governador de São Paulo. Ele me mandava com muita frequência observações construtivas sobre pontos que ele via como necessidade de uma intervenção melhor por parte do governo de São Paulo. Veja que uma pessoa preocupada em defender o interesse da população, mesmo fora das ondas do rádio. Ele tinha este cuidado. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão também lamentou a morte do jornalista. A entidade destacou que Zé Paulo é um ícone do radiojornalismo paulistano e que a morte dele deixa um vazio na comunicação. No Dia do Rádio, uma homenagem ao jornalista que marcou época e deixou muita saudade. O endereço da sede do Grupo Bandeirantes em São Paulo agora leva o nome de José Paulo de Andrade. O rádio é a imaginação. Além de conectar o mundo, ensina, emociona e informa. Mas acima de tudo, o rádio é companheiro. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o animador de novas esperanças. Hoje é o Dia do Rádio, veículo que está cada vez mais presente na vida do brasileiro. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que 80% da população do país escuta todos os dias, seja no carro, em casa e agora mais do que nunca no celular e na internet.
o mestre já previa. O rádio é a TV com imaginação. Por isso ele não morrerá jamais. Essa voz se mistura com a história do rádio. José Paulo de Andrade, aquele que por 6 décadas contou os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo e acordou São Paulo com o Pulo do Gato, o jornal mais antigo do rádio brasileiro a ir ao ar no mesmo horário e com o mesmo apresentador. 5h30, alô São Paulo, bom dia Brasil. O Pulo do Gato. Uma história que continua viva dentro de tantos alunos que aprenderam a informar com Zé Paulo. E esse legado ele passou a todas as sementes que hoje estão aqui e que tem a missão de preparar as próximas gerações. O grupo se amplia, o grupo se diversifica, o grupo se digitaliza, procurando cada vez mais procurar serviço. Prestar serviço para a cidade, prestar serviço para a população. Foram 59 anos de carreira, 57 empunhando o microfone da Rádio Bandeirantes. Vítima da Covid, Zé Paulo nos deixou no ano passado. Hoje, ele foi homenageado. Um momento para ficar para a história. A partir de agora, o maior nome da história do radiojornalismo brasileiro passa a fazer parte física da cidade de São Paulo. Rua Radiante. Jornalista José Paulo de Andrade. A emoção de olhar para essa placa aqui na Rua Radiante e ver o nome de Zé Paulo escrito é muito importante para todo mundo que trabalhou com ele. Isso acontecer no dia do rádio, 25 de setembro, é emblemático. A cidade demonstra o carinho e o reconhecimento pelo seu trabalho. Zé Paulo trabalhou 57 anos na Bandeirantes, né? Muito conhecido pelo programa Pulo do Gato, pela sua forma contundente de falar, mas com muito respeito. Zé Paulo tinha um melhor amigo, o ouvinte. Todas as manhãs com o Pulo do Gato, o gatinho miando, imprescindível, sem palavras, ele foi tudo na minha vida. E agora, além da voz marcante na memória dos brasileiros, Zé Paulo olha por todos aqueles que passam por aqui. E todos saberão que o nome dessa rua representa também a história do rádio. Eu acho que a voz, eu sempre falo isso aí, a voz é a impressão digital da alma.